O enigma da Terra. Como medir um planeta sem sair do lugar? Imagine que você vive há mais de 2000 anos. O mundo é cheio de incertezas. Mapas são mais arte do que precisão, e a maioria das pessoas sequer tem certeza se a Terra é redonda. Agora, imagine que alguém nessa época decide medir o tamanho exato do planeta. Como isso seria possível? Na antiguidade, saber o tamanho da Terra não era só uma questão de curiosidade. Era uma necessidade prática. Comerciantes, exploradores e estudiosos do céu precisavam entender as dimensões do mundo em que viviam, mas o desafio era gigantesco. Como você mede algo que não pode ver por completo? Hoje temos satélites, cálculos orbitais e imagens tiradas do espaço. Mas na época de Eratóstenes, a única coisa que se podia contar era com a observação cuidadosa do céu, da terra e do movimento das sombras. Eratóstenes estava prestes a tentar o impossível. Não com grandes instrumentos ou uma equipe de campo, mas com o poder do pensamento lógico. E o mais impressionante, ele não precisou sair do Egito para fazer isso. Você vai conhecer esse homem genial e por que ele era conhecido como o segundo bibliotecário da maior biblioteca da história. Quem foi Eratóstenes, o polímata esquecido de Alexandria? Se você acha que a ciência só avançou depois de Newton, Einstein ou Hawking, é hora de conhecer Eratóstenes de Cirene, um dos maiores cérebros da história e que quase ninguém conhece. Nascido por volta de 276 a.C., na cidade grega de Cirene, no que hoje é a Líbia, Eratóstenes cresceu em um mundo movido por descobertas. Ele era um verdadeiro polímata, um desses raros gênios que transitavam com facilidade entre matemática, filosofia, poesia, astronomia e geografia. Se fosse vivo hoje, teria um canal de YouTube, um podcast e provavelmente estaria desenvolvendo um foguete no quintal de casa. Mas o grande ponto de virada da sua vida veio quando foi convidado para ser o bibliotecário-chefe da Biblioteca de Alexandria, o lugar mais intelectual do mundo antigo. A biblioteca reunia milhares de rolos de papiro com o conhecimento de diversas civilizações. E lá estava Eratóstenes, não só lendo tudo aquilo, mas produzindo conhecimento novo. Ele inventou a palavra geografia, tentou calcular a distância até o Sol, criou mapas com linhas semelhantes à latitude e longitude e escreveu obras sobre ética e literatura. Mas foi com um experimento simples e brilhante que ele escreveu seu nome na eternidade científica, medindo a circunferência da Terra. Agora vem a pergunta: o que ele observou que ninguém antes havia notado? A resposta está no Sol, nas sombras e em uma cidade chamada Siena. Você vai descobrir como uma simples vara enfiada no chão no dia certo mudou nossa compreensão do planeta para sempre. A ideia é brilhante: uma vara, um poço e a luz do Sol. O cenário é o Egito, por volta do ano 240 anos antes de Cristo. Eratóstenes tinha ouvido falar de um fenômeno curioso que acontecia na cidade de Siena, hoje Assuã, localizada ao sul de Alexandria. Lá, em um determinado dia do ano, durante o solstício de verão, o sol ao meio-dia ficava exatamente acima das cabeças das pessoas. Como ele sabia disso? Porque em Siena, naquele dia, o sol iluminava o fundo de um poço profundo sem projetar sombra alguma. Isso era uma pista valiosa, um detalhe que para muitos passaria despercebido. Mas Eratóstenes era um mestre em ligar os pontos. Ele pensou: se em Siena o sol está exatamente acima ao meio-dia, será que em Alexandria acontece o mesmo? A resposta veio com um experimento genial. No mesmo dia e horário do fenômeno em Siena, ele fincou uma vara no chão em Alexandria e observou a sombra projetada. E ali estava a diferença. Em Alexandria havia sombra. Eratóstenes mediu o ângulo dessa sombra e chegou a aproximadamente 7,2 graus. Esse era o pulo do gato.
Se o Sol estivesse exatamente acima da Terra inteira, não haveria sombra em lugar nenhum. Mas como havia sombra em Alexandria e nenhuma em Siena, isso indicava que a superfície da Terra era curva. E se a Terra era curva, ele poderia usar esse ângulo como uma fração de 360 graus, o total de um círculo, para calcular a circunferência do planeta. Um simples raciocínio geométrico que mudaria para sempre a história da ciência. Mas e aí? Como ele chegou ao número final? O cálculo que parecia impossível, feito com uma precisão quase inacreditável. A medida do impossível. Como ele chegou tão perto do real? Agora que Eratóstenes tinha o ângulo de 7,2 graus, que representa uns 50 avos. De um círculo completo, bastava saber a distância entre Alexandria e Siena para calcular toda a circunferência da Terra. E aqui entra mais uma genialidade. Ele estimou essa distância como sendo aproximadamente 5.000 estádios. Há debate sobre qual exatamente era o comprimento do estádio usado por Eratóstenes, mas assumindo o estádio egípcio, isso daria cerca de 785 quilômetros. Se 7,2 graus correspondem a 1,50 avos. De uma volta completa, 360 graus, então 785 quilômetros representam 1,50 avos da circunferência total da Terra. Multiplicando isso, ele chegou ao número de 39.250 quilômetros. Quer saber o mais inacreditável? A medida atual da circunferência da Terra é de cerca de 40.075 quilômetros. Ou seja, Eratóstenes errou por menos de 2%. E tudo isso sem tecnologia, sem viagens longas, sem imagens do espaço. Apenas com geometria, raciocínio lógico e uma curiosidade insaciável. Esse feito não é só um cálculo, é uma aula sobre o poder da observação e da razão humana. E mesmo com um resultado tão impressionante, o nome de Eratóstenes foi apagado da maioria dos livros por séculos. Mas por quê? Por que tão poucos conhecem esse homem? É o que a gente vai explorar. Por que quase ninguém fala de Eratóstenes? Você já parou para pensar por que Eratóstenes não é uma figura tão conhecida quanto Aristóteles, Pitágoras ou Galileu? Como alguém que mediu o planeta inteiro com uma margem de erro mínima simplesmente desapareceu dos holofotes da história? A resposta está em uma combinação de fatores trágicos, políticos e culturais. Primeiro, boa parte da sua obra foi perdida com o tempo, especialmente após a destruição da Biblioteca de Alexandria, que foi alvo de incêndios e invasões sucessivas ao longo dos séculos. Cada rolo de papiro queimado ali foi uma perda incalculável de conhecimento, e com ele, muitos detalhes sobre a vida e os feitos de Eratóstenes se foram. Depois veio o avanço do pensamento geocêntrico, com influências fortes de Aristóteles e Ptolomeu. Durante a Idade Média, a ideia de uma Terra esférica já era conhecida em círculos acadêmicos, mas os métodos de Eratóstenes foram, em grande parte, ignorados ou esquecidos em favor de modelos mais teológicos do universo. E, claro, o próprio tempo faz seus julgamentos. Enquanto outros nomes foram sendo transmitidos pela repetição, o de Eratóstenes foi sendo abafado. Um pouco por falta de documentação, um pouco por acaso histórico, e muito por vivermos em um mundo que nem sempre valoriza quem chega primeiro, mas quem grita mais alto. Mas hoje, graças à recuperação de textos antigos e à paixão de cientistas e historiadores modernos, o nome dele começa a brilhar novamente. Porque, convenhamos, um homem que mediu o planeta com uma vara merece muito mais do que o esquecimento. E mesmo após 2 milênios, o que ele fez ainda nos ensina muito sobre curiosidade, método científico e humildade diante do universo. Vamos refletir sobre o legado eterno de Eratóstenes e por que seu experimento ainda ecoa no pensamento científico de hoje. O legado que ecoa. Até hoje, o que torna o experimento de Eratóstenes tão especial não é só o resultado,
é a mensagem que ele carrega. Com lógica, paciência e curiosidade, podemos entender o mundo sem precisar vê-lo inteiro. A genialidade de Eratóstenes foi mostrar que o conhecimento não precisa de milagres, apenas de perguntas certas. Ele não tinha supercomputadores nem telescópios, ele tinha o sol, uma sombra e uma mente brilhante. E com isso, mostrou que a Terra era redonda e grande. O legado dele vive em cada cientista que olha para o céu com perguntas, em cada estudante que faz um experimento simples, em cada pessoa que escolhe observar antes de acreditar. Ele provou que a ciência não é só um acúmulo de fatos, mas um exercício de imaginação disciplinada. Hoje seu nome ainda é pouco lembrado, mas sua ideia já viajou até a Lua, pousou em Marte e orbita Júpiter. Porque tudo começa com uma pergunta e a coragem de buscar a resposta. Então, da próxima vez que você olhar para o sol ou ver uma sombra no chão, lembre-se, ali também está Eratóstenes, sussurrando que o mundo pode ser medido, se você souber olhar. A história de Eratóstenes é um lembrete poderoso de que a verdadeira genialidade não está em ter todas as respostas, mas em saber fazer as perguntas certas. Ele viveu em um tempo sem tecnologia, mas tinha algo que vale ouro em qualquer época, uma mente curiosa e um espírito inquieto. Com uma vara, uma sombra e uma boa ideia, ele mediu o planeta inteiro e nos mostrou que o conhecimento humano pode ir muito além dos nossos olhos. Se você gostou dessa história, curte o vídeo, compartilha com alguém que ama a ciência e se inscreve no canal, porque tem muito mais vindo por aí. Aqui, a gente transforma curiosidade em conhecimento, sempre com clareza, emoção e aquele toque de admiração pelo universo. E aí, qual será o próximo mistério que a gente vai explorar juntos? Até a próxima! E lembre-se, perguntar é o primeiro passo para mudar o mundo.